them know, sir. Wine your body, wiggle your belly, dip and go down in the new style. Wine and go up, wine and go down. Daniel, Renan. Eu sou de São Paulo. E nós somos carioca. Nós viemos contar um pouco da nossa viagem para Montevidéu e Buenos Aires. A baixo custo. Primeira vez que a gente pegou o avião, né, Daniel? Foi um desespero. Pra você, né, cara? A coragem começou, ó, a cair. A tua coragem. Aí na hora de decolar, eu olho pro lado e me deparo com o Daniel na seguinte posição. Aí a gente foi e aterrissou em Montevidéu. A gente chegou no aeroporto. Não sabíamos nada. Baixou um postinho de informação com uma mulher. Um anjo. Ela salvou a viagem. Ela deu esse mapinha aqui pra gente. É muito bom esse mapa pra quem consegue se localizar direito. O plano era o primeiro dia a Cidade Vieja e o segundo dia fazer toda a 18 de julho. O centenário. O centenário, depois do Parque Rodô. Pôr do sol do farol. E Pocitos. Queríamos nos deslocar pro hotel. Nós tínhamos 3 opções. Era o táxi, custa 1.300 pesos uruguaios. Mais ou menos a conversão é 1 para 9,5, né? Tinha a van, que era 600 pesos para cada um. E tínhamos também o ônibus, que era de 42 pesos. Eles não aceitam dólares e reais. Vale lembrar que lá tem milhões de casas de câmbio. E uma coisa muito interessante de Montevidéu foi a segurança da cidade e a limpeza, né? A limpeza e as pessoas também, né? Elas ajudavam toda hora, gente. Para quem tem baixo orçamento, não dá para comer muito em lugares de normais a chiques, assim, é bem caro. Você tem que se preparar, porque você não vai achar feijão em lugar nenhum. Arroz é muito raro. Todos os preços que a gente achava era de 200 para cima. A comida normal, nada de especial. Aproveitamos ali para fazer o passeio. Tem um tipo de Arco do Triunfo. Tudo bem antigão, tudo bem de época. E ao lado tinha o Teatro de Solís. A gente rodou toda a Cidade Vieja. E foi a nossa primeira refeição uruguaia. Que foi um choque, né? Que veio aquela bife desse tamanho e algumas batata frita pra caramba, né? E só. A gente depois também passou no mercado. Eles falaram que o mercado era muito bom pra comer e tal, só que a gente não achou meio caro, né? Os dois foram dormir, só que eu não tava muito cansado. Tinha um lugarzinho logo atrás ali da Praça Independência, né? Que era pertinho do hotel. Com uma concentração de bares, ali 4 barzinhos seguidos. O point ali era o Pony Pissador, que é um barzinho meio balado. Todas essas baladinhas são tudo de graça pra entrar, grande maioria. Cerveja litrão, ou seja, Montevidéu deixou uma impressão muito boa logo no começo. Segundo dia, passar a Avenida 18 de Julho inteira. A gente cruzava com umas praças maravilhosas. Ao final da 18 de Julho a gente parava no Centenário. A gente acabou visitando o estádio por um preço bem legal, também R$5. Ônibus lá super tranquilo de pegar. Aí lá do Centenário a gente queria ir para o Parque Rodô. Muito bem cuidado, esculturas ao longo do parque, então você não enjoa do parque em nenhum momento. Ao fim do parque, o que é mais interessante é que a gente viu uma praia. A gente estava procurando um lugar para assistir o jogo do Uruguai. É um lugarzinho bem bonitinho, assim, com bastante uruguaio mesmo lá, sentado, já esperando pro jogo. Sentamos lá pra pedir, de fato, aparelhada. E quando ela chegou, estamos um susto. Estamos um susto assim. Primeiro a gente viu, olhou, pô, belo no pratão, legal. Assim, a gente olhou, pô, parecia legal. Gostoso. Aí quando a gente foi ver um por um ali, né? Aí a gente assistiu o primeiro tempo do jogo. E como a gente queria pegar o pôr do sol no farol, a gente saiu correndo porque já estava quase na hora. Pôr do sol aqui. E achar Pocitos à noite. A gente tinha em mente lá um Al Norte Pub, mas a gente não achou. Achamos uma salsa que tinha que pagar para entrar e o cara falou, não, mas se você quiser, tem ali do lado o The Blues. Tinha um rockzinho bem legal, uma baladinha muito boa. Muito com o Gabriel Pensador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. De manhã a gente resolveu passar lá na Feira Tristã. Tava muito cheia. Pessoal vendendo animais, tudo quanto é tipo de animal na rua. Bem impressionante, assim. Aranha saindo da caixa. Aí nos preparamos para viajar para Buenos Aires. Pegamos o ônibus facinho do hotel até a rodoviária. A gente pegou o ônibus para a Colônia del Sacramento. A gente chegou no porto. Aí a gente pegou o barco para ir para Buenos Aires. Inclusive assistimos o jogo da Argentina lá dentro com os argentinos, só que lá passamos um grande perrengue, chegamos lá no Porto Madeira. Tudo começou a desandar. Foi o ponto baixo da viagem. Aí no dia seguinte, primeiro dia em Buenos Aires, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era trocar o dinheiro. A gente fez o passeio do microcentro, microcentro, que era a Calle Florida.
ela é no microcentro, então já encaixou no passeio. E lá você vai ver, assim, a cotação é melhor, o câmbio é na rua. Na Argentina você não vê, cara. A gente não achou casa de câmbio, né? Raramente a gente achou uma que tava com uma cotação horrível. Vale a pena você trazer o dólar pra trocar lá, porque ele é mais valorizado do que o real. Era assim, era 8,50 oficial, 10 o que o pessoal geralmente aceitava nas lojas, e você vai trocar lá na Florida, 11,5 por aí. Entramos na Florida, um monte de gente, câmbio, vai assim, 3 a cada passo que a gente tava, e a gente ficou meio assim, meio com receio de trocar. Aí encontramos uma mulher de agência de turismo que tava na rua, brasileira. Ela falou, tem um cara aqui que, pô, tem um câmbio bom, sempre vou lá, nunca deu problema, eu recomendo pros clientes. Nós tínhamos polígrafo de tarjeta falsa, que é pra ver se as notas eram falsas, porque tinha muito caso de nota falsa em câmbio. A gente acabou trocando o câmbio todo com esse cara que a mulher recomendou. E as notas eram verdadeiras. Aí depois disso a gente almoçou e foi pra fazer o passeio do porto. Fizemos ali uma caminhada em Porto Madeiro, um navio, que é um museu que fica parado. É um barco, né, na verdade, não era um navio. Aí no dia seguinte, fomos para lá, em Caminito e La Bombonera. É um passeio muito rápido, porque é um espaço pequeno e vale a pena visitar. E depois a gente viveu um pouco da cultura de La Boca, onde nós fomos comer uma empanada e fomos a um lugar que era um cara, era um típico artesão, assim, parecia da Idade Média, assim. Eu me sentia voltando no tempo, que era um cara que produzia alfajores de pequeno e grande porte, de Recoleta e Palermo. A gente desceu ali em Recoleta, perto na estação de Calhau, porque ficava mais perto do El Ateneu, que era uma livraria muito legal, num estilo, parecia um teatro, assim. E depois dali a gente foi andando, passeando ali por La Recoleta para o quê? Pra onde a gente foi? La Recoleta a gente foi no cemitério. Aí perto do cemitério a gente tinha umas estátuas lá de uns jogadores argentinos que a gente deu umas zoadas, né? Messi, Maradona, Batistuta. A gente foi em direção à faculdade de Direito, que é uma construção enorme, muito suntuosa, muito legal. Do lado da faculdade de Direito tem uma flor de metal muito legal. Florários generais. Vendo fotos você imagina que é um troço desse tamanho, mas quando você chega lá é uma estrutura genial, muito grandioso, lindo. Aí de lá a gente partiu pro Jardim Japonês. Tudo isso a gente foi fazendo a pé. Senti um pouco em casa, japonês do Paraguai. A gente ia em direção à Praça Itália. E a gente passou também pelo zoológico ali de Buenos Aires, que é meio caidinho, a gente não chegou a entrar. A gente ficou tirando foto de fora, que dava pra ver umas girafas lá e tal. Aí a gente chegou na Praça Itália. Aquela ficou legal, né? Aí ali na Praça Itália o Daniel já estava reclamando de fome. E no fim, como a gente estava muito cansado, a gente acabou mal vendo Palermo. A gente conheceu uma galera e falou, quarta-feira acho que tem coisa boa, vamos tentar sair à noite. Achamos 2 clubes bem legais. No dia seguinte era o dia que a gente estava criando expectativa. A gente foi ao zoológico de Wuhan, que é na cidade de Wuhan. Lá você tem a possibilidade de entrar na jaula dos animais mais perigosos. Inclusive dos peçonhentos também, você podia tirar das cobras, né? Depois disso a gente foi pra Basílica de Nossa Senhora de Wuhan, que é ali do lado. Grandiosíssima, uma coisa maravilhosa. Voltamos pro hotel 5 horas, 4 horas, até foi mais cedo. Foi aí que a gente dormiu. Aí a gente dormiu e fomos para o Madeiro Tango, que é um show, um espetáculo absurdo. Comida de altíssima qualidade. Come-se bem e é uma comida muito saborosa. Muito saborosa. Chama de sinestesia, né? Uma sinestesia absurda. Vale muito a pena, ele conta a história do tango desde a raiz até o tango eletrônico. Tango eletrônico ali. E no finalzinho tem aquela aulinha de tango maneira. Acordamos no dia seguinte umas 9 horas, né? Foi. O que a gente fez? Comprar caixa de alfajor e comer o bife de chouriço. Exato. Caixa de alfajor não é tão fácil assim de achar. Tudo bem, se você for comprar da Havana, você vai na loja da Havana, é o único lugar que vai ter. Vai pagar caro, ele é bem mais caro do que os outros. E, enfim, até certo ponto acho que não vale a pena, porque tem o Milka, tem o La Recoleta, mas geralmente em supermercado que você vai encontrar as caixas de 6 ou 12, né? E o bife de chorizo. E o bife de chorizo que a gente foi lá na Praça Dorrego, comemos o bife, que tava muito gostoso, pagou o que? Era R$25, fomos pro aeroporto,
E aí deu tudo certo, chegamos na hora. E como é que foi Daniel na decolagem? Mas eu faria de novo. I used to find it so, I used to grind.